Olá pessoal do canal ABC do Rádio e Eletrônica. Mais uma vez estamos aqui para trazer novidades falando sobre rádio para vocês. Hoje nós vamos falar do rádio Motorrádio, uma coisa fofa que é esse rádio, que é o Dunga 2 da Motorrádio. Nós estamos aqui com o esquema na tela, né? Vamos colocar o esquema na tela agora e vamos passar a explicar a vocês o funcionamento desse rádio desde o início até o fim. Esse ponto aqui, como vocês podem ver, é a antena. Isso vale muito para as pessoas que gostam de consertar o seu rádio, quer consertar o seu aparelho, ou quer ter ideia de como ele funciona e que não conhece. Vale muito para essas pessoas, né? Eu acho que seria muito pertinente a gente explicar esse circuito, por isso eu trouxe no dia de hoje essa explicação. Aqui está a antena do rádio, né? Na parte do FM, evidentemente para ondas médias não vai ter necessidade dessa antena. Vocês podem ver que ela não tem nada a ver com esse ponto aqui, apenas esse tracejado aqui que significa a placa de circuito impresso, mas não tem nada que ver a antena com a antena de ondas médias. A antena de ondas médias é simplesmente essa bobina aqui, que é a bobina de ferrite, onde um lado vai para a massa, o outro lado vai para a base do transistor oscilador e conversor. Voltando para a FM, nós vamos explicar aqui exatamente como o sinal chega da emissora até ele chegar nos ouvidos do consumidor final, do usuário deste rádio. O sinal entra por esse primeiro amplificador de antena, passa por essa bobininha filtro aqui, trap, né? Aqui na frente ela sintoniza e derruba as harmônicas indesejáveis nessa outra bobina trap, passa a amplificar de novo, tá? E novamente entrega a um filtro cerâmico, e agora já na situação de frequência intermediária. Esse filtro cerâmico é 10.7, tanto quanto a frequência dessas bobinas intermediárias do canal de FI e FM. Para ondas médias é aquilo que nós explicamos, as bobinas são 455 kHz. Voltando para FM, o sinal circula por um filtro de 10.7, passa na chavinha onde vai mudar a seleção. Esse transistor é oscilador de ondas médias e é conversor amplificador também do sinal de FM. Quando tiver para FM, a chavinha vai estar para cima, o sinal que está chegando já em FI vai entrar no transistor amplificador conversor para FM, passa pela primeira bobina de frequência intermediária de FM, e aliás, pela segunda bobina, amplifica novamente e vai chegar no detetor de áudio. O detetor de áudio vai extrair o áudio por esse caminho, vai passar pela chavinha que vai cortar quando for FM ou AM e vai chegar direto no potenciômetro de volume, passa pelo pré-amplificador, entra no excitador, vai para o circuito drive de ajuste de corrente e entrega esse sinal já em áudio em cima do alto-falante, e nós vamos ouvir o sinal perfeito. Quem não gosta de um rádio motorrádio, não é verdade? Então esse é o caminho que nós passamos até chegar aqui. O senhor não explicou o oscilador local, né? Aquele cara que vai gerar uma portadora para fazer com que esse sinal chegue até esse ponto e seja transformado em áudio. Opa, vamos explicar agora. O oscilador local está aqui, ó. Como esse esquema é muito antigo na minha mão, vocês podem ver que tem um cálculo aqui, ó, de 94.10, né? Ponto 1 no caso, que foi em cima da emissora local que nós temos aqui, mais 10.7. O que eu quero dizer? Que o oscilador local ele está sintonizado exatamente em 104,8 MHz, que é a frequência que o meu oscilador local está gerando quando ele estiver sintonizado na frequência de 10.7, de 94,1, melhor dizendo. No momento em que eu estou com esse oscilador local em qualquer ponto da faixa, esse oscilador local está trabalhando como fosse um transmissor. Sinal mínimo, mas ele está trabalhando como fosse um transmissor. O que ele faz? Como esse rádio é um rádio super heterodoxo, ou seja, não é um rádio regenerativo, super heterodoxo foi um rádio que foi criado lá na Primeira Guerra Mundial por um inventor americano,
para dar melhor seletividade à sintonia das emissoras que chegassem na antena. Enquanto que os rádios regenerativos ele tem uma bagunça terrível, entra um monte de emissoras misturando uma outra. O rádio superheteroidínamo ele tem a propriedade de, com o oscilador local, a frequência que ele gera e a frequência que está chegando na emissora, ele manda uma portadora por esse caminho aqui e as duas frequências se encontram. A frequência da emissora 94.1 e a frequência que ele está gerando mais 10.7, ou seja, 94.1 mais 10.7. Com isso, ele vai dizer ao circuito que, você vai pegar essas duas frequências, seu camarada, e vai enfiar aqui dentro apenas a diferença. O resto você vai ter que rejeitar. Mas a diferença você vai meter dentro do canal de frequência intermediária. Quem é essa diferença? É a extração do áudio que nós temos aqui na frente. Então, depois de acontecer toda essa baguncinha aqui que a gente chama, né? Essa união, mistura entre os dois aqui, termina se juntando, ele vem por aqui afora, passa nesses transistores, aí vem para uma bobininha chamada bobina discriminadora, tá? Ou detetora de relação, é detetora de áudio, né? Aqui entre esses dois diodos, ele extrai o áudio, passa na chavinha, vem para o controle de volume e chega no alto-falante. Pessoal, uma coisa interessante, que eu tenho certeza que muitos de vocês que gostam de rádio já passaram por essa situação. Quem não tentou sintonizar uma emissora, e muitas vezes você tem a emissora para um lado, sintoniza, para o outro sintoniza, e no meio da sintonia ela quase que desaparece. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Por que acontece isso? Porque esta relação, ela está errada, tá? Muitas vezes as pessoas mexem nessas bobinas aqui e tiram essas bobinas de sintonia, ou seja, em vez de ela estar com a curva de S correta, ela está com a curva de S meia torta, né? Depois lá na frente, em outros vídeos, nós vamos mostrar essa relação, como é que ocorre isso. Por que ela fica torta? Porque no final do áudio aqui, quando chega a portadora de RF, que é extraída o RF e é transformada em áudio frequência, essa relação chamada curva de S, ela não pode estar com esse pico aqui torto, ela tem que estar super certa. Quando é que isso está super certa? Quando essa bobina aqui ela está perfeitamente ajustada. E aí, como é que eu vou ajustar essa bobina se eu não tenho instrumento? O recomendável mesmo é você ter ou um osciloscópio, né, para ajustar isso aqui, ou até mesmo um multímetro comum dá para você ajustar. Se o seu sujeito quiser, já tem uma boa prática, e você perceber que no seu receptor está acontecendo isso, esse defeito que eu disse, ora está sintonizado bem para um lado, ora está sintonizado bem para o outro, e no meio está o áudio meio que esquisito, meio que desaparecendo, é preciso que vocês, para fazer um ajuste correto, quando vocês não têm osciloscópio, vocês colocam neste ponto aqui, entre este ponto e esse, observa que aqui tem um capacitor eletrolítico. Esse capacitor eletrolítico ele se carrega quando o nível maior for positivo, está desajustado para um lado, ou ele se carrega negativamente com relação ao positivo quando ele estiver desajustado para o outro lado. E ele, esse ponto com esse é 0 volt quando ele estiver perfeitamente ajustado. E eu ainda dou uma dica mais simples para vocês ajustarem isso, que não precisa absolutamente nem de osciloscópio. Osciloscópio seja bem-vindo, quando se tem um osciloscópio. Mas quantas pessoas têm osciloscópio? Quase ninguém por aí afora. O usuário normal vai ter um osciloscópio que custa muito caro, é um instrumento caro. Ah, mas eu também não tenho o multiteste. Opa, se você tem a mão bem simples, bem macia e tal, bem delicada para fazer um ajuste, coloca no ferrite uma chave feita de fenolito ou de plástico que você possa girar o ferrite dessa bobina aqui, A bobina geralmente tem uma bobina rosa e uma bobina azul. Geralmente é a bobina azul que você vai ajustar, que é a que está diretamente aos diodos. O que você vai fazer aí? Tira da emissora, deixa o rádio na FM, tira da emissora, tá? Deixa fora da emissora, não pode ter nenhuma emissora sintonizada. Aí você ajusta o chiado, aumenta bem o volume,
e ajusta o chiado para um lado e para o outro. Onde ele der, quando você for ajustando, que ele der o mínimo ruído, ou seja, chia para cá, para o outro lado. Quando ele der o mínimo ruído possível, você pode parar naquele ponto e pode voltar na sintonia, que o áudio está limpérrimo aqui, viu? Está super limpo. Significa dizer que a relação entre o ponto negativo e o ponto positivo do diodo se anularam. E aí, quando se anulam, não aparece nível de tensão nesse ponto. O que é que vai aparecer? Só o áudio vai aparecer nesse ponto aqui. E quando isso acontece, você fez o ajuste do detetor de relação, né, da conversão de radiofrequência para audiofrequência, e a tua sintonia realmente está feita na bobina. Lembrando, mais uma vez digo, se você não tem o teu rádio mexido, não mexe nessas bobinas para nada. Esse retoque é apenas quando você tiver dúvida nessa condição de sintonizar a emissora em FM, e quando você puxa para um lado da sintonia, ela fica bem, puxa para o outro lado, fica bem, e no meio fica mal. Então você vai fazer esse ajuste que agora eu acabo de explicar. Só nessa possibilidade, ok? Em outra situação, de maneira nenhuma, você vai mexer no seu receptor, nas bobinas do seu receptor. Nós agora vamos passar a explicar um pouco da parte de AM, né? E daí nós vamos voltar nessa parte só do oscilador local, depois para explicar aquela relação do transmissor. Nesse momento aqui, essa bobina de antena é aquela bobininha do ferrite, tá? Um lado dela vai pela chave aqui, entra por este capacitor na base do transistor conversor, que é o mesmo também de FM, é um amplificador também do circuito já da bobina de FM, tá? Mas nesse momento ele é cortado de FM e passa a ser conversor e oscilador de AM. Ó, observa bem que daqui é extraído uma referência, vem na bobina osciladora de ondas médias, o outro lado já vai para o variável, essa aqui já é o secundário, já vai juntar-se novamente, vai para o coletor. Como essa bobina está polarizada uma com a outra, conectada e polarizada o circuito, uma por dentro da outra, pega essa alimentação e faz com que alimente o circuito lá em cima no transistor. Esse sinal que vem da relação da amplificação também entra nessa bobina, tá? Obviamente, entra nesse outro, essa bobina que vai entregar dentro dessa aqui, desse transistor, vai passar por aqui, entra dentro da bobina detetora de AM e vai entregar novamente esse áudio. Agora vai sair, terminar o RF aqui, vai entregar agora o áudio de AM. A chavinha estando para baixo, você vai ter exatamente o áudio chegando no potenciômetro de volume, ok? E daqui vai chegar no alto-falante. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas nós vamos explicar agora. O AM, isso aqui é bem simples mesmo, bem simples o AM, tá? É simplesmente bobina de antena, bobina osciladora de ondas médias, primeira FI de ondas médias, né, 455, a segunda FI de ondas médias e a terceira FI, que é a detetora de AM. Isso aqui é o funcionamento da parte de AM. FM nós acabamos de explicar, beleza? Parando agora a explicação de todo o receptor de FM e AM que acabamos de fazer, vamos explicar agora, vamos voltar lá para FM e vamos explicar aquela relação que eu disse que o transmissor, aquele transmissor que eu falei, que eu provei que o transmissor, o rádio também era um transmissor. Observe agora como é que essa coisa funciona. Como ele está gerando a portadora do oscilador local e ele está esperando a emissora chegar nesse ponto para ele fazer seguir até chegar no demodulador, o que ele faz? Ele pega o sinal chegando até aqui da emissora, quem sintoniza esse sinal é esse capacitor variável que está sintonizando o primeiro tanque de referência onde está chegando a emissora. O que ele faz aqui? O oscilador local, no momento que ele ajusta isso aqui, ele ajusta também o oscilador, é no mesmo tempo. Isso acontece por igual, não pode estar um pendurado nem para o outro. Quando ele ajusta um, ele está ajustando o outro. Ele está ajustando a antena e está ajustando também o oscilador local. Nesse momento, essa referência se encontra aqui e vai ser extraído os 10.7
E esse sinal de IF que ele está gerando faz com que o sinal que está chegando aqui, ele empurre aqui dentro até chegar na transformação de áudio. É interessante isso, né? E vocês também vão ver lá na frente, em outras explicações que a gente vai fazer, como isso é importante, esse oscilador oscilador local, como ele é importante e quantas coisas ele pode fazer. Esse mesmo circuito que está aqui, eu criei um transmissor, tá? Que eu utilizo para monitorar o sinal da televisão, que é um espetáculo. Na frente nós pretendemos explicar também isso. Hoje seria isso que eu gostaria de explicar para vocês. Funcionamento do rádio Dunga da Motorrádio, está aqui, ó, Motorrádio SA, da época não existe mais, uma coisa muito antiga. Eu tenho isso aqui desde o lançamento, porque na época eu era autorizado. Tá aí para vocês, se quiserem copiar o circuitinho, fica à vontade. Não esqueça de dar o likezinho lá no canal do Coroa, aqui no ABC do Rádio e Eletrônica, né? Clique no sininho para todas as informações que nós estamos colocando à disposição de vocês cheguem para vocês e mande as ordens. Demais, obrigado por curtir o canal e até a próxima, se assim Deus quiser. Estamos juntos.